A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje é uma data muito especial para a nossa Igreja Católica e para o mundo dos cristãos, aquele que vive o cristianismo, que nós comemoramos hoje o Corpus Christi, que seria Corpo de Cristo. Uma explicação sobre essa data especial é até um pouco complicada porque requer muita unção, requer muito comprometimento, muito envolvimento de cada um de nós no conhecimento da Palavra de Deus para compreendermos que Cristo irá se materializar através da hóstia sagrada. A hóstia é o corpo de Cristo, é aonde que nós comungamos o corpo de Cristo para recebermos a nossa salvação. Mas esse contexto nós temos que compreender um pouco além. Temos que pegar as leituras bíblicas para nos aprofundar e conhecer e entender o porquê disso. Uma das leituras que nós temos hoje, nós tentaremos abranger todas as leituras para poder enfatizar esse conhecimento sobre Corpus Christi. O nosso evangelho de hoje fala exatamente de Jesus Cristo dizendo que ele é o corpo e que aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue receberá salvação. Até aí tudo bem, entendendo que Jesus Cristo, aceitando que Jesus é o Filho de Deus, compreendendo que ele foi enviado por Deus e aceitando ele como seu Salvador e tendo a fé necessária sobre ele, você está assumindo para a sua vida que Jesus é o corpo e o sangue que irá lhe dar a sua salvação. Mas como nós iremos consumir o corpo e o sangue de Jesus Cristo? E nós muitas vezes pensamos apenas em comer a questão da matéria, da carne. Chegarmos e pegarmos um pedaço da carne de Jesus e um pouco do sangue e consumir. Porém, nós temos que voltar a um outro contexto, onde que houve a ceia. E Jesus pegou o pão, ergueu o pão, orou e disse aos seus discípulos: "Este é o meu corpo que será entregue por vós." E o mesmo fez com o cálice, dizendo: "Este é meu sangue que será entregue para a remissão dos pecados", e assim por diante, como nós já conhecemos dentro do ritual da nossa missa sagrada. Esse ritual que nós fazemos a oração a Deus, elevamos o pão e o vinho, e fazemos uma comunhão com Deus, há ali a transmutação do vinho e do pão no corpo de Jesus Cristo e no sangue de Jesus Cristo, para que nós possamos consumir e assim iniciar a nossa trajetória de comunhão com Deus. Porém, para consumirmos desse pão, nós temos que ter compromisso. Se você tem o compromisso de caminhar com Deus, você pode comungar. Porém, aquele que ainda não tem esse compromisso não pode comungar. Mas por que isso? Nós podemos pegar a situação onde Jesus fez exatamente esse ritual. Apenas os discípulos consumiram deste pão. Somente eles consumiram por quê? Porque eles tinham o conhecimento. Eles tiveram tempo com Jesus, tiveram a oportunidade de conhecer qual era o objetivo de Jesus na vida dos homens. Aquele que não conhece os objetivos de Jesus, não sabe por que ele veio, não sabe por qual razões ele esteve aqui, é melhor que não comungue. Aquele que não compreende as trajetórias de Jesus, a caminhada de Jesus, qual o objetivo de Cristo na vida de cada pessoa, por que ele foi enviado por Deus, o que é o Espírito Santo, quem é Jesus Cristo, quem é Jeová, Deus Pai, é melhor que não comungue. É melhor você primeiro entender quem é Jesus Cristo, por que ele veio, o que está acontecendo, por que você acredita em Jesus, porque muitas vezes as pessoas não sabem nem por que elas acreditam em Jesus, não sabem nem por que ele veio. Então, primeiro, compreenda quem é Jesus. A nossa Igreja Católica exige, de certa forma, que a pessoa faça os estudos bíblicos, faça a crisma, participe do processo que faz nos evangelizar, a catequese, o conhecimento da Palavra de Deus, para que dessa forma nós possamos chegar
a comungar o corpo de Cristo. A comunhão do corpo de Cristo, ela só pode ser atingida a partir do momento da evangelização. Jesus evangelizou os seus discípulos para que eles pudessem consumir da Eucaristia, do corpo e o sangue de Jesus Cristo no fim da trajetória. E nós temos que passar por esse mesmo processo. Aquele que não tem o conhecimento da palavra, busque primeiro o conhecimento da palavra para entender a responsabilidade de consumir a hóstia santa. Nós temos que entender o seguinte, dando mais um entendimento sobre essa questão da hóstia santa. A hóstia é a transformação do pão, do corpo de Jesus Cristo, na carne de Jesus Cristo, e o sangue através do vinho. Nós precisamos de fortalecer o nosso espírito. Porém, como isso poderia ser feito? É exatamente assim. Jesus pegou o pão e transformou o pão em algo espiritual. Ali, apesar de mastigarmos um pão e sentirmos gosto do pão, ali está Jesus Cristo em espírito e em verdade, para transformar o nosso espírito, para alimentar o nosso espírito. Aquele pão e aquele vinho que nós consumimos é para saciar o espírito, para matar a sede do espírito. Porque somente o pão comum, sem a consagração vinda de Deus Pai através do Espírito Santo, transformando aquele pão em parte de espírito, não nos saciaria espiritualmente. Apenas saciaria a nossa carne. E como sabemos, a nossa carne é tendenciosa ao pecado. O nosso espírito está preso à carne, mas nós só seremos salvos se nós escolhermos viver o fortalecimento do espírito. Na hora que você tem a opção, como exemplo, na hora que você tem a opção de, às vezes, achar uma carteira na rua cheia de dinheiro, repleta de dinheiro, ali estará lutando contra a carne e o espírito. A carne dirá para você, pegue esse dinheiro e gaste com você. O espírito dirá, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do seu irmão. Se você comunga o corpo e o sangue de Jesus Cristo, o seu espírito estará alimentado e mais forte do que a carne. Então ele vencerá e você devolverá essa carteira ao respectivo dono sem tirar um único centavo. Mas se você é um cara acostumado, uma mulher acostumada a viver vícios, drogas, viver um mundo que suga o máximo o poder da carne, você tendenciosamente irá escolher retirar aquele dinheiro da carteira para sustentar os seus vícios. Agora, aquele que serve a Deus não retirará de forma alguma, nem mesmo se estiver passando fome, porque aquilo não o pertence. E ele fará de acordo com a vontade de Deus, que é viver o amor segundo o amor que Jesus Cristo viveu para cada um de nós. Então, quando nós consumimos a hóstia sagrada dentro da nossa igreja, nós estamos consumindo um pouco de Jesus Cristo que irá fortalecer o nosso espírito. Aquele pão, aquela hóstia sagrada apesar de ser um alimento que você sentirá o sabor de um pão, ele está contido o Espírito Santo de Deus. Uma comunhão entre Deus e o Espírito Santo e você. Você terá parte de Deus dentro de você, alimentando esse Espírito e dando a ele força. Os nossos olhos não conseguem ver isso. Jesus praticamente andava no plano terrestre, olhando para as pessoas e conseguia ver o Espírito dentro delas. Por isso Cristo conseguia conversar com os demônios que conseguiam se apoderar das pessoas. E assim ele os expulsava, porque ele era luz, ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus. E ele tinha capacidade para isso. Ele enxergava muito mais do que a nossa carne. Ele não via beleza física de carne, mas via a beleza espiritual que nós tínhamos. Algumas pessoas eram luz, e por isso ele escolheu 12 que seriam luz para as nações.
eram as pessoas mais iluminadas que ele percebeu que poderiam levar o evangelho. É claro que temos um Judas no meio, mas era que para se cumprisse as profecias, era necessário que as profecias se cumprissem. Então teria que haver um traidor no meio daqueles que levavam a palavra de Deus. Antes mesmo de Cristo o conhecer, Cristo já sabia que Judas seria quem iria o trair, porque era necessário que ele morresse, que ele entregasse a sua vida para que fosse o cordeiro imolado, e esse derramamento do sangue, da sua morte, com a ceia sagrada, esse conjunto de rituais fez com que existisse hoje para nós esse alimento para o nosso espírito, que é o corpo de Cristo, Corpus Christi. Então, você que vai à missa, comunga, alimenta-se do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, está alimentando o teu espírito com a presença de Jesus Cristo, para que você tenha comunhão com Deus, tenha o seu espírito fortalecido e dessa forma possa evangelizar com o teu espírito forte. Tanto que batalhas espirituais contra demônios tem que haver jejum, e quando a gente fala de jejum, é jejum da carne, não do espírito. Quando você deixa de alimentar a carne, você a enfraquece, ou seja, você deixa o pecado fraco e deixa o espírito forte. Se você comunga, o seu espírito fica mais forte ainda, porque é a presença de Deus dentro de você. E é assim que nós temos que batalhar dia após dia, fortalecendo o nosso espírito. E esse é o nosso grande aprendizado de hoje sobre as nossas 4 leituras. Hoje tivemos a primeira leitura, tivemos a segunda leitura, um salmo responsorial e o evangelho. Em resumo, todas abrangem exatamente isso. Falar sobre o corpo de Jesus Cristo, sobre o alimento que realmente tem valor para a nossa vida espiritual, que é o fortalecimento do nosso espírito através do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que tenham gostado da nossa explicação de hoje e que a paz do Senhor... Aliás, vamos mandar alguns abraços aqui. Eu dei uma paradinha no vídeo aqui para poder abrir o canal nosso aqui e nos nossos comentários para mandar um abraço para aqueles que vieram e deixaram alguns recados para nós. Entre eles está a Milena Aparecida. Um abraço, Milena Aparecida, que a paz do Senhor esteja contigo. A minha mãe Miriam Martins. A Odete Sobral. A Odete Sobral até deixou um recado para a gente aqui. A paz de Cristo, missionário. Uma abençoada quarta-feira de paz a todos nós. Amém. A Cláudia Barbosa também deixou um recado aqui. Bom dia, Senhor, obrigado por mais um dia abençoado. Gratidão. Um abraço, Cláudia Barbosa. A Pedrelina Santos. Bom dia, Deus o abençoe. Um abraço, Pedrelina. A Gerarda Almeida. Ela escreveu aqui amém. Amém, Gerarda Almeida Lima. Um abraço, Gerarda. Que a paz do Senhor esteja contigo. A Nelcione Nascimento deixou um recado para nós aqui. A força da fé. Se acreditarmos no Deus vivo, amando a Deus sobre todas as coisas, tenhamos o amor de Deus no nosso dia a dia. Amém, Nelcione. Sabe as palavras. Exatamente sobre a nossa liturgia de hoje, que é o Deus vivo, né, que está materializado no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A Maria Aparecida também deixou um recado para a gente aqui. Boa tarde, missionário. Eu acompanho você há muito tempo. Gosto muito da sua reflexão. Muito obrigado, Maria Aparecida. É uma alegria muito grande a gente receber mensagens assim e traz para a gente mais vontade de buscar, de crescer cada vez mais, de ter o conhecimento voltado à palavra de Deus para poder levar as pessoas. Muito obrigado pelo carinho. E no mais, vamos deixar também aqui para Cleonice e para a Doreci Nascimento, que é uma pessoa muito especial para a gente aqui. E que a paz do Senhor
esteja com cada um de vocês nessa data tão especial para a nossa Igreja Católica, o Corpus Christi. Um abraço a todos e fiquem com Deus.